Olá pessoal, nesse vídeo nós faremos algumas demonstrações e comentários a respeito de alguns teoremas de energia. Suponhamos que nós temos um corpo, inicialmente em repouso, e que sobre ele atuam diversas forças, que quando somadas nos dão uma resultante para a direita. Pela segunda lei de Newton, essa força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, e portanto essa aceleração ela é também para a direita. Em módulo, a segunda lei de Newton só nos informa que a relação entre a força e a aceleração é de proporção direta. Imaginemos que esse corpo se deslocou ΔS até um certo ponto, uma vez tendo sido acelerado, e agora nós podemos, pela equação de Torricelli, relacionar as velocidades com a aceleração e o deslocamento desse corpo. Vamos partir da equação de Torricelli e verificar o que nós podemos obter em termos da força. Primeiro, passemos para o primeiro membro o termo da velocidade inicial ao quadrado. Depois, vamos multiplicar pela massa do corpo ambos os membros, de forma que no segundo membro apareça m vezes a, que é a própria força resultante. Ao mesmo tempo, passemos o 2 dividindo para o primeiro membro. Dessa expressão, o que obtemos? No primeiro membro, nós temos dois termos de mesma dimensão física, correspondente ao produto da massa pelo quadrado da velocidade. No segundo termo, nós temos o produto da força resultante pelo deslocamento. Esse produto é o próprio trabalho da força resultante, uma vez que essa força e esse deslocamento possuem mesma direção e mesmo sentido. Percebamos no primeiro membro que esse termo, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, ele vai ter dimensão de energia, a mesma dimensão física do trabalho. Isso nos motiva a definir uma nova grandeza física. Essa grandeza física é a energia cinética, e ela é definida como sendo o produto da massa pelo quadrado da velocidade instantânea do corpo dividido por 2. Dessa forma, essa expressão que nós obtivemos nos informa que energia cinética final menos energia cinética inicial é o próprio trabalho da força resultante, ou seja, o delta de energia cinética é o trabalho da força resultante. Esse enunciado é o conhecido teorema da energia cinética, que nós abreviamos como TEC. Nós vimos também que para as forças peso e elástica, o trabalho de cada uma delas num trecho é igual ao oposto da variação das suas energias potenciais. Ou seja, a energia potencial pode ser entendida como sendo uma energia cedida ou roubada do corpo. No caso da força-peso, cedida ou roubada pelo próprio campo gravitacional, e no caso da força elástica, cedida ou roubada pela mola. Além disso, nós vimos que para ambas essas energias, a perda de energia potencial está correlacionada com o ganho de energia cinética e vice-versa. Logo, essas energias, por só se transmutarem em energia cinética, nos motiva a classificar as forças peso e elástica como forças conservativas, no sentido de que existe algum tipo de conservação na transmutação dessas energias. A partir dessa ideia, a gente pode tentar tornar esse enunciado geral, o trabalho de qualquer força conservativa, como sendo menos a variação de energia potencial. Esse enunciado é o conhecido teorema da energia potencial, que nós abreviadamente chamamos de TEP. Como que nós podemos entender o TEP? Tanto para a força-peso quanto para a força elástica, nós relacionamos essas forças conservativas a uma espécie de energia potencial. Isso vale para todas as forças conservativas, inclusive para a força eletrostática entre duas cargas. Bom, e para as forças que não possuem uma energia potencial associada por não terem a característica de transmutá-la em energia cinética? Para essas forças nós damos outros nomes. Para aquelas que geralmente envolvem perdas de energia na forma de calor ou de som, por exemplo, como a força de atrito, essa nós classificamos como forças dissipativas. Por outro lado, existem forças que não são nem conservativas, por não terem uma energia potencial associada, e nem dissipativas, por não envolverem transformação de energia em outras formas, como calor ou som. Essas forças, normalmente englobadas no conjunto das não conservativas, são, por exemplo, a força normal ou a força de tração, mas a tração numa situação em que o corpo seja apenas sustentado pelo fio ou pela corda. Vamos dar uma olhada agora para a força resultante sobre um sistema e o seu respectivo trabalho.
Bom, qual que é a força resultante sobre um corpo, quando várias forças atuam sobre ele? Essa força resultante é a soma vetorial de cada uma dessas forças. E a gente pode, nessa soma, separar as conservativas das não conservativas. Lembrando que as não conservativas podem ser tanto as dissipativas quanto aquelas que não realizam trabalho. Esse raciocínio de soma ele também é válido para o trabalho da força resultante, com a ressalva de que o trabalho, por ser um escalar, energia é uma grandeza escalar, envolve uma soma algébrica. E perceba que assim como a força resultante é o somatório de forças conservativas e não conservativas, o trabalho da força resultante é o somatório dos trabalhos de forças conservativas com o trabalho das forças dissipativas. Lembre-se que existem forças não conservativas que não realizam trabalho, então, de um raciocínio por outro, a gente pode desprezá-las. Dessa expressão, o que nós obteríamos para um sistema onde não existem forças dissipativas? Se não existem essas forças, como por exemplo o atrito, essas forças não realizam trabalho. Então o trabalho da força resultante é o próprio trabalho das forças conservativas. Porém, nós conhecemos o TEC e o TEP, de forma que nós podemos trocar esses trabalhos pelas variações de energias cinética e potencial. Rearranjando a expressão, nós podemos deixar no primeiro membro apenas as energias cinética e potencial finais, e no membro da direita as iniciais. Isso nos motiva a definir uma nova grandeza física, a energia mecânica, como sendo a soma das energias cinética e potencial. Dessa forma, a energia mecânica final e inicial são iguais quando o trabalho das forças dissipativas é nulo, ou seja, a energia mecânica ela é constante em sistemas conservativos. E esse enunciado é a conhecida conservação da energia mecânica. Agora você deve estar se perguntando, e quando as forças dissipativas não são desprezíveis? O que a gente obtém? A gente pode, da mesma forma, trocar o trabalho da resultante e das forças conservativas pelas respectivas variações de energia potencial e cinética. E sabendo que a energia mecânica é a soma das duas, a gente pode rearranjar a expressão de forma a obter que o trabalho das forças dissipativas é a própria variação de energia mecânica. Esse enunciado é o conhecido teorema da energia mecânica, e a gente abrevia ele como TEM. Em resumo, vamos tentar enxergar esses teoremas de uma forma um pouco mais compacta. A gente partiu de uma expressão que nos dizia que o trabalho da força resultante era a soma do trabalho das forças conservativas com o trabalho das forças dissipativas. A gente viu que esse último corresponde à variação de energia mecânica. A gente viu também que o trabalho das forças conservativas correspondia a menos a variação da energia potencial. E essa energia potencial pode ser elástica, pode ser gravitacional e pode ser também elétrica. E a gente viu lá no início que o trabalho da força resultante era a variação da energia cinética. Cada um desses enunciados representou para a gente um teorema. O primeiro sendo o teorema da energia mecânica, o segundo o teorema da energia potencial e o terceiro o teorema da energia cinética. Então vamos partir desses teoremas e fazer algumas substituições. A gente pode substituir o trabalho da força resultante pela variação de energia cinética, o trabalho das forças conservativas por menos a variação de energia potencial e o trabalho das dissipativas como sendo o delta de energia mecânica. Se a gente passar para o primeiro membro a variação de energia potencial, a gente vai ver que as variações de energia cinética e potencial, quando somadas, nos dá a variação na energia mecânica. Esse enunciado é um pouco mais geral, porque ele não se restringe a sistemas conservativos. E esse enunciado nos dá a ideia de que a conservação da energia é um princípio geral da natureza.